Queria cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Boa noite aos que estão aqui e aos que estão nos assistindo pela live. Gostaria de agradecer aos irmãos que estão aqui, Elisângela, meu amigo Antônio Zapalá, pastor Jucimar, pastor Isaac, meus familiares, meus filhos, a namorada dele. Pastor Vandinho te disse aí, meu filho está namorando. Esse momento é um momento muito importante para mim, até comprei uma camiseta nova, ou melhor, uma camisa, para ir no casamento da irmã Núbia, mas já estou estreando aqui, profundamente alegre com o que Deus tem proporcionado. Os cânticos que foram louvados estão em direção com a palavra de Deus. Eu iniciei esse livro e encerrei ele com Romanos 11:36, Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Meus irmãos, pastor Vandim me deu a oportunidade de aqui no culto dos jovens, da Igreja Presbiteriana de Janaúba, falar um pouco do livro que foi lançado, ou melhor, que foi impresso, já tem aí em torno de 60 dias, mas não tinha tido lançamento oficial, e um livro tem que ter um lançamento oficial, então esse é o lançamento oficial. Pastor Vandim, eu tenho sempre aprendido com ele aqui nas quintas-feiras, ele tem ministrado a palavra de Deus, e eu tenho aprendido muito. Me surpreendi quando ele fez o convite, e entendo que isso aqui é a direção de Deus. Estou muito feliz mesmo, essa igreja é muito linda, sinceramente é a igreja mais linda que eu pude já entrar, Pisos de borracha, acústico, engenharia, quebrar as ondas sonoras, tudo muito lindo, tudo uma providência de Deus. É bem verdade que a Bíblia diz que nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Quando o faraó se impressionou com José do Egito e colocou José do Egito como vice-governador, ele disse: você será esse vice-governador, porque onde eu encontraria um homem em quem habita o Espírito de Deus? Então nós somos a habitação do Espírito de Deus. Mas é bem verdade que Salomão também construiu um templo muito luxuoso, muito requintado para o Senhor lá atrás, com muita pedraria, ouro, muitas preciosidades. Então isso também agrada ao Senhor, e eu estou feliz. Essa igreja é muito sofisticada, estou aqui muito alegre mesmo com Deus, viu? Mas os sacerdotes lá que santificaram a sua vida, os 120, se impressionaram com algo ainda mais impactante, porque quando eles começaram a louvar o Senhor, a fumaça cobriu todo o templo. A Shekinah de Deus desceu sobre a igreja, e essa Shekinah de Deus é o próprio Espírito Santo de Deus. Ele me deu esse livro, ele escreveu esse livro usando a minha vida, e intitulado Minha Trajetória para o Céu, uma história de ciência e fé. Pois bem, aí sim, vou falar rapidamente, sobre o livro. Tem algumas questões que eu coloquei sobre a minha vida pessoal, agradecimentos, prefácio. Tem uma introdução, onde eu coloco, à disposição desses 20 capítulos. Na verdade, 5 deles têm mais termos científicos, mas ainda que sejam científicos, eles estão sempre relacionados com a Bíblia Sagrada, muitas vezes fazendo analogias com o Evangelho e os temas principais do cristianismo, que diz respeito ao amor e ao juízo de Deus, o capítulo 1 eu conto como ocorreu a minha conversão lá em Uberlândia.
O capítulo 2 e o capítulo 8 eu conto algumas questões mais pessoais, umas questões familiares, mas fatos que ocorreram que transcendem a razão. Eu não coloquei nada nesse livro que é natural, que era para acontecer. Não, Deus me levou a focar os pontos, como o irmão Álvaro bem falou aqui no começo, em que nós damos ênfase à fé. Do capítulo 3 adiante, foram situações que ocorreram em Itumbiara. Logo após a minha formatura, eu fui trabalhar na indústria química, então vivi situações de provação, situações onde eu tive que recorrer ao Senhor e vi o Senhor operando milagres, prodígios e maravilhas, e fiz questão de relatar, né? O capítulo 3, uma preocupação do que fazer após a formatura. Tive uma grande vitória numa empresa, que depois, se você quiser comprar o livro e ver, a minha primeira análise no meu primeiro dia de trabalho no laboratório, rendeu para essa empresa mais de R$500 mil, mas eu passei um momento de muita provação ali. O capítulo 4 era uma demissão que já estava premeditada, o meu nome estava numa lista de demissão, todos acharam na empresa que eu ia ser demitido, mas no dia da demissão não me demitiram, porque o meu nome desapareceu da lista. Deus removeu o meu nome da lista e eu fiquei trabalhando nessa empresa até o Senhor completar lá o que tinha que fazer em mim e através de mim, porque você não está colocado aleatoriamente num lugar. Se você é uma pessoa de oração, um homem ou uma mulher de Deus, Deus, que é muito articulado e estrategista, colocou você em um lugar com um propósito, desígnio e específico. Você tem que entender o que Ele quer de você para executar a vontade dEle, e nesse parâmetro você será bem-aventurado e feliz. No capítulo 5, eu que estudei as leis de Newton, né, sou químico, o pastor Vandim já fez uma leitura breve do currículo, então não estudei só química, estudei um pouco de física, um pouco de matemática, mas tive uma experiência também nesta indústria, em que a lei de Newton, principalmente a primeira lei de Newton, simplesmente deixou de existir na minha frente. Então, o poder de Deus supera as questões naturais. Depois você lê lá. O capítulo 6 eu trago uma discussão longa sobre a criação e a evolução. Nossas universidades, nossas escolas estão ensinando bastante o evolucionismo, mas na verdade hoje em dia tem uma teoria do criacionismo, né? E tem muitos pesquisadores cristãos no Brasil que são adeptos da teoria do design inteligente, onde o criacionismo é ali elucidado de maneira bem clara. Então, obviamente, eu também coloquei um testemunho nesse capítulo. No capítulo 7, a questão da Covid, nos termos científicos e nos termos de profecia bíblica, é um capítulo que une as profecias bíblicas à situação que nós estamos vivendo no momento. O capítulo 8, né, já falei. O 9 tem uma analogia entre a norma ISO 9001 e o plano de salvação. O capítulo 10, aí até o 16, já foram coisas que aconteceram em Uberlândia. Então, a questão do mestrado, como que eu ingressei. Esse capítulo 11 eu pude falar recentemente, porque uma preocupação do ser humano é com a alimentação, e aqui eu testemunhei como que Deus me alimentou por 25 dias com apenas R$3 no bolso. Você acredita que Deus faz isso? Ele faz. Então, amados irmãos, esse livro, ele é um livro de testemunhos. E
Testemunhos são evidências que você tem, são narrativas que você faz de algo que aconteceu. Então, o pastor Sidney Ferreira diz que o bom testemunho do cristão é a maior pregação do Evangelho. Então, por que a gente tem que ter um bom testemunho cristão? Para glorificar a Deus, para convencer o mundo, e ele na posição dele coloca como envergonhar o inferno, porque se nós dissermos que somos servos do Senhor e nós tivermos um testemunho ruim, isso não envergonha o inferno, envergonha o Evangelho, porque aí nós dizemos que somos uma coisa, mas na verdade nós somos outra. Então, testemunho é uma declaração feita por uma testemunha de um acontecimento. Normalmente é feito para comprovar a veracidade ou a existência de algo, é a prova. Os evangelhos de Jesus são narrativas de testemunhos que os apóstolos, os evangelistas vivenciaram. Então, na verdade, esse livro ele tem 20 capítulos, tem 20 testemunhos contextualizados com a palavra de Deus. Eu quero dar ênfase hoje nesse capítulo 14. No capítulo 12, eu conto um fato que aconteceu comigo, quando caiu na minha mão acidentalmente 150 ml de ácido sulfúrico, 99%, e ela não foi corroída pela misericórdia de Deus. O capítulo 15 é um capítulo mais específico de uma disciplina que eu fiz na pós-graduação, de quimiometria, e Deus também me deu ali uma analogia com o plano de salvação e o juízo de Deus, principalmente. O capítulo 15, eu estava dando aula para engenharia numa universidade particular. Enquanto eu ensinava a corrosão eletroquímica do aço, eu recebi uma mensagem de Deus fazendo analogia com o plano de salvação. E eu ensinei essa teoria através dessa analogia já para muitos alunos, inclusive ministrei no maior congresso de ensino de química do Brasil, que é o ENEC, em Ouro Preto. Eu fiz a apresentação desse capítulo 15. O capítulo 16 eu vou falar amanhã na Igreja Batista Bethesda, no final, da Manuel Ataíde. O capítulo 17 também é algo impressionante que Deus proporcionou, mas eu vou deixar você mais curioso aí, se você quiser adquirir o livro. O que acontece quando o próprio Deus resolve defender a sua tese de doutorado? O capítulo 18, Deus fez tudo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Eu conto aqui a minha trajetória pessoal, após terminar o doutorado em 2014, e entrar no concurso público, em 2016, e ali o 19 já aconteceu em Janaúba, tá? Então, tem testemunhos de Tumbiara, Goiás, testemunhos que a gente viveu em Uberlândia, e tem testemunhos que a gente viveu aqui em Janaúba, desde 2002 até 2017, tem 15 anos aí que eu sintetizei nesse livro. Amém? Pois bem, já indo para o capítulo 14. O título é assim: Resultados de mestrado em 40 dias, simplesmente brilhante. Esse aqui foi o pessoal, meus colegas, professor João Marcos, professora Maria Abrantes, de Portugal, Universidade de Lisboa, e nós ingressamos aí, após voltar de Itumbiara, eu comecei a fazer essa pós-graduação, aqui com mais cabelos, e mais magro, e esse professor disse para 2 alunos ali desenvolverem algumas pesquisas, em que o grupo já tinha um extenso know-how tinha uma experiência vasta,
E ele virou para mim e disse assim: mas o Luciano vai ter que desenvolver um biosensor usando quantum dots. E tentando fazer uma analogia assim, para você entender melhor, para quem cozinha, né? Fazer um feijão com arroz ali é uma coisa mais fácil, né? Aí eu fui olhar hoje na internet à tarde os pratos mais sofisticados. Aí tinha lá um dos mais sofisticados, né? Difíceis de fazer. Lagosta grelhada com alcaparra. Era como se pedisse para mim fazer isso e eu não soubesse nem fazer um feijão com arroz. Por quê? 5 anos eu estava afastado da universidade e esses meninos, eles já saíram da graduação e já foram direto, né, para a pós-graduação. E ele me proporcionou esse desafio que de fato era para uma estudante de pós-doutorado desenvolver. Só que ela ficou grávida de gêmeos e teve que abandonar o projeto, e ele realmente me colocou assim numa situação muito difícil, porque você tem as pós-graduações do tipo lato sensu, em que você faz especialização, e tem também as pós-graduações do tipo stricto sensu, onde você tem o mestrado, o doutorado, e alguns alunos ainda fazem um estágio de pós-doutorado, né? Então, mestrado 2 anos, doutorado 4 anos, o que ele pediu para mim fazer no mestrado, estava pelo menos 6 anos à frente da minha capacidade técnica, da minha experiência. Era algo assim, impossível. Quem não sabe cozinhar nem um feijão com arroz como eu, tinha que fazer esse filé grelhado com alcaparras. E logo ali eu percebi, como foi louvado nesse cântico aqui, que eu teria que usar as armas da fé, porque ele colocou 4 artigos de revisão na minha mesa, todos em inglês, e mais ou menos assim: faça. Fazer como? Quantum dots são nanomateriais, na verdade a tradução, né, é pontos quânticos, são estruturas de 2 a 3 nanômetros que têm propriedades ópticas espetaculares. E a ideia era sintetizar e aplicar em um biosensor para detectar o infarto do coração. E eu peguei esse material e comecei a estudar esse material com muito medo, porque pensa você ter que desenvolver algo 6 anos além da sua capacidade. Eu fiquei com muito medo, na verdade, ali, e o medo, biblicamente falando, é a falta de fé. Então, nós começamos um momento de oração ali para as coisas desenvolverem, né? E, amados irmãos, eu tive que levar minha esposa numa agência de emprego, em Uberlândia. Encontrei um colega que estava fazendo doutorado na Embrapa. E comecei a conversar com ele. Uberlândia naquela época tinha mais ou menos 600 mil habitantes e tinha pelo menos 5 anos que eu não vi. O tempo que eu fiquei na indústria, ele ficou fazendo pós-graduação. E aí, conversa vai, conversa vem, ele disse assim: ó, eu estou testando um material interessante lá na Embrapa, chama Quantum Dots. Eu falei: você está brincando? Ele falou assim: não, eu estou falando sério. Eu falei assim: pois é, eu estou com um desafio para desenvolver uma pesquisa nessa área, mas de fato eu não consegui reagente para sintetizar, eu não consegui o material, eu estou numa situação complexa. Ele falou assim: então vamos marcar uma reunião. E eu procurei ele na casa dele, irmãos, e ali ele pôde me falar algumas coisas sobre o material, me dar algumas informações mais precisas, mas não quis abrir muito, porque ele estava testando, e pesquisador é assim, que se testa e descobre antes, publica e o outro fica para trás, né? Mas interessante que naquela noite lá, ele me contou algumas coisas espirituais muito fortes, porque em São Carlos ele estava começando aí na igreja evangélica, e ele discerniu, mesmo sendo um iniciante, que os demônios estavam tentando separar o casamento dele. Então, enquanto ele me falava dos quantum dots, eu explicava para ele sobre o céu e sobre o inferno. O que me maravilha na pessoa de Jesus Cristo e essa graça de Deus e ser guiado pelo Espírito Santo, é que Ele sempre proporciona e coloca situações diante de você, e Ele ajusta tudo em um ponto para resolver vários problemas de uma única vez. Ele queria informações ali a respeito do que estava acontecendo, de como ele poderia se defender disso, e eu queria informações sobre
esses quantum dots. Pois bem, era muito complicado, porque nós passamos por uns problemas de muita dificuldade financeira. Eu tinha uma bolsa, eu já tinha 2 filhos, né, para sustentar. Minha esposa não estava, obrigado, pastor Vandinho, não estava ali podendo trabalhar, e então eram dias difíceis, de muita luta mesmo, assim, financeira, né? Mas após esse encontro, e ali um certo leque, mas eu por mais que eu orasse, amados irmãos, eu não via uma saída. E por muitas vezes eu recorria ao nosso pastor lá em Uberlândia para ele poder orar por nós, porque a situação estava ficando complicada, porque os meses iam passando e os resultados não iam aparecendo. Quando você faz uma pesquisa na área de ciências exatas e da terra, além de cursar todas as disciplinas, você precisa ter um resultado experimental. Sem esse resultado experimental, você não defende. E a CAPES era o órgão de fomento que pagava a bolsa de pesquisa, e se você não entregar o resultado e a dissertação, você tem que devolver todos os valores para ela. Então foi um momento que a gente ficou ali muito pressionado. Pesquisador que não tem resultado é como um vendedor que não consegue vender, um motorista de caminhão que está sem carteira ou com o caminhão quebrado, um operador que não produz. É algo muito complicado. E quando se passaram 18 meses, a coordenação da pós-graduação disse assim: agora mudou a legislação, para quem for qualificado daqui 6 meses, vai ser necessário apresentar o resultado dentro de 40 dias. E aí eu gelei, porque como que eu vou conseguir um mestrado em 40 dias experimental? Foi aí que Deus começou a agir. Diz o Salmo 3:1: Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam sobre mim. E o mais crítico de tudo, quando eu entrei nessa universidade, eu falava, como falo até hoje, do amor de Jesus para todas as pessoas. E a universidade hoje em dia está um lugar assim, não generalizando, mas um lugar difícil de você pronunciar o evangelho, difícil de você falar de Jesus. Então eu mandava e-mails para o pessoal dizendo assim: ó, Jesus é poderoso, Jesus faz na nossa vida, Jesus é bom, e mensagens de evangelização por e-mails, e a maioria do pessoal é ateu, né? Muitos são agnósticos. Enfim, quando eu mais precisava desse resultado, eu não tinha esse resultado. E eu clamava, Salmo 6:2, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Eu sofria afrontas, muitas afrontas, muitas situações que me faziam duvidar das coisas de Deus, cambalear, mas logo logo o Espírito Santo entrava em ação, e eu repreendia essas vozes que colocam dúvidas no meu coração, e caminhava, e cria que Deus ia fazer aquilo que era impossível. Eu me lembro que um dia eu cheguei no laboratório, depois de 3 meses tentando fazer a mesma análise, 3 meses de insucesso, eu parei de frente ao equipamento, onde eu estava tentando fazer uma impedância eletroquímica, um equipamento holandês, um Autolab, e eu estava sozinho no laboratório, e ali eu comecei a orar a Deus, porque mais uma vez não tinha funcionado. E eu me lembro que, de repente, eu fui envolvido pelo Espírito Santo. Eu comecei a sentir uma presença muito forte do Espírito Santo.
e comecei a ter o que a Bíblia chama de convicção de pecado, de arrependimento, e comecei a chorar pela minha situação, porque eu pensava, se eu não tivesse esses resultados, eu vou ser considerado um fracassado, mas eu não me preocupava muito assim de ser um fracassado, o Luciano ser um fracassado. A questão é que eu tinha pregado o nome do Senhor, como ficaria o nome do Senhor? E eu comecei a chorar, e as lágrimas desceram do rosto, e eram rápidas, eram frias, eram geladas, e quando eu olhei no chão, eu tive uma abertura espiritual nos olhos. Aquelas lágrimas caíam no chão e formavam poças, e essas poças formavam em cristais. Eu via cristais, certamente com os olhos espirituais ali abertos. Significa, meu irmão, que a situação que você está passando, seja ela insolúvel, seja ela difícil, se você chorar no lugar certo, que é aos pés do Senhor, as suas lágrimas serão vistas por Ele, como lágrimas, como cristais, e Ele vai colher essas lágrimas e vai transformar a situação, porque o choro, diz a palavra de Deus, pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Irmãos, eu fui orando, e eu dizia, só Pai, perdoa-me, o Senhor é santo, 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 e eu fui transformado de frente àquele equipamento. Eu saí dali certo de que Deus iria agir ao meu favor, porque ali eu senti realmente uma visitação do Espírito Santo de Deus, e foi um privilégio viver isso, e isso é bíblico. Romanos 8:26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando a situação é complexa, quem ora por você é o Espírito Santo, e ainda que você não tenha palavras para traduzir o seu sofrimento, ele geme dentro de você, intercedendo ao Pai, porque o Espírito Santo ele é intercessor. Eu saí dessa oração sem medo, na verdade eu saí com ousadia, eu saí corajoso ali, parece que agora eu estava eu me transformei ali, Deus me transformou, e eu estava com muita fé, e o biosensor tinha que ser idealizado para detectar lesão cardíaca, e esse mestrado foi desenvolvido na química, na biotecnologia e na física. Então eu peguei uma amostra de anticorpo e fui na biotecnologia para fazer um experimento. Chegando na biotecnologia, eu encontrei uma estudante de doutorado que trabalhava com genética, e ela tinha que fazer um experimento, e o meu ia ser um experimento paralelo. Essa estudante estava grávida de 4 meses, e é uma pessoa muito alegre, muito expansiva, mas no ventre dela tinha uma criança de 4 meses com má formação fetal, má formação congênita. E ali ela foi fazendo o experimento e me disse, olha, tem 2 procedimentos, a gente faz pelo procedimento A ou pelo procedimento B. A gente já testou os 2 aqui, o A deu certo e o B não, e hoje nós vamos ter que fazer o B. E eu só tinha pouca amostra de anticorpo, e para piorar a situação, ela precisava de 1 miligrama, e eu tinha 1/4 da amostra, só tinha 0,25 miligramas. Mas essas notícias negativas, naquele momento, chegavam para mim, elas já não tinham mais efeito, porque quando você está na direção de Deus, e Deus está à sua frente, as notícias negativas podem chegar, mas elas não mais farão efeito sobre você, porque esses pensamentos negativos, eles não vêm do Senhor. Então Deus te blinda e te guarda, e você prossegue confiando mesmo durante a adversidade, porque o agir de Deus é lindo mesmo quando a gente passa a adversidade.
E eu disse, então vamos fazer. E nós começamos o procedimento e fizemos a reação. Eu precisava modificar um anticorpo. Esse anticorpo aqui, precisava ser conectado ao Quantum Dot. Então é uma ligação biotina, estreptavidina, só que o anticorpo eu precisava biotinilar ele. Nós começamos a fazer a reação, uma reação de 4 horas, e formou uma espuma dentro do Eppendorf, que é um tubinho, e eu fui para a casa da minha mãe almoçar orando e preocupado, porque onde tinha espuma não tinha reação química efetiva para fazer, né, a ligação. Mas fui orando, almocei tranquilo, voltei 2 horas no laboratório, e ela me disse assim, aquele professor que nunca vem aqui, né, que é o professor Jair, da Imuno, lá da UFO, que nos orientou, irmãos, era uma pessoa que não tinha frequência de ir no laboratório, e foi lá justamente a hora que eu estava fazendo o experimento. E, obviamente, eu percebi que foi Jesus que mandou ele lá para nos orientar, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Esse professor que nunca ia, voltou e falou para ela assim, não, dá um spin na centrífuga para tirar a espuma, né? Uma rotação mais elevada lá, a espuma desfez e a reação continuou acontecendo, mas nós não tínhamos certeza se tinha reagido ou não. Quando nós estávamos dentro do laboratório, aproximou uma estudante, né, uma estudante japonesa, e japonesa assim, sempre muito inteligente, né, via de regra, e eu comecei a orar ali, e ela pegou e falou assim, não, vocês podem fazer uma reação de biologia molecular, tipo um dot blot, para ver se reagiu. E eu percebi o Espírito Santo perscrutando o conhecimento dentro do coração dela, extraindo para fora, para me beneficiar. Então, a estudante que estava me colaborando comigo, disse assim, vamos fazer. E nós começamos a fazer a reação, e quando eu estava meio disperso ali no laboratório, eu escutei uma pessoa gritando e pulando, e era essa pessoa que estava grávida de 4 meses, feliz porque o resultado tinha sido um sucesso. Contra prova, prova verdadeira, acoplou a biotina no anticorpo e ela ficou muito feliz. Ela não ficou feliz com o experimento dela, ela ficou feliz com o meu experimento. E aqui eu paro um pouquinho para uma reflexão, porque nós estamos vivendo os dias onde as pessoas são muito egoístas e preocupadas sempre com as coisas delas. Se você não tem interesse naquilo ali, você desconsidera, você deprecia, e na verdade o experimento dela deu errado, e o meu deu certo, e ela ficou feliz porque o meu deu certo, e a Bíblia diz para sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. E eu vi um coração muito grande naquela estudante, e depois nós voltamos lá para fazer um outro experimento, e eu fiz um outro experimento, né, com uma outra estudante nesse laboratório de nanobiotecnologia em 2011, depois eu fui fazer pós-doutorado lá em 2016, mas de fato, irmãos, aconteceu algo. Essa notícia da malformação congênita chegou ao meu conhecimento no final do expediente, era 17 horas. E no meio desse laboratório sofisticado de nanobiotecnologia, eu fiz uma oração por ela, pedindo Jesus para que de alguma forma mudasse o quadro daquele feto. Mesmo sabendo pela genética e pela medicina que uma má formação congênita é irreversível, um feto com má formação congênita com 4 meses, sejam órgãos ou seja o exterior, é irreversível. E ela era uma estudante de doutorado na área de genética, mas não tinha meios científicos para reverter a situação, mas nós servimos a um Deus que reverte qualquer situação. E eu desejei ali, porque ela chorando, chegou para mim e disse assim, Luciano, minha filha vai nascer um monstrinho. E eu clamei ao Deus, Criador dos céus e da terra, e eu disse, Senhor Jesus, com toda a minha alma, com toda a minha força, cura a criança no ventre
dessa estudante. E fui embora. Depois de um tempo encontrei ela, e ela disse assim: Luciano, a Mariana nasceu perfeita. Essa é a professora Yara, professor Marcelo, ela é da faculdade de medicina, ele da computação, todos dois são doutores, esse é o Marcelo Júnior e essa é a Yara, que era para nascer um monstrinho, mas nasceu perfeita. E ela me disse, com os olhos em lágrimas, dentro do Banco do Brasil, lá no Campo Santa Mônica, que é uma menina cheia do Espírito Santo. Você crê que Deus faz milagre? Está tão difícil contar testemunho hoje. Eu estava conversando com o pastor Vandinho um tempo atrás, tem tanta mentira, tem tanta falcatrua, tem tanta gente querendo enganar o povo de Deus, mas nesse livro eu coloquei algumas fotos e mandei uma mensagem para ela ontem, e ela provavelmente pode estar assistindo a live, dizendo: Yara, você autoriza colocar? Porque a maioria dos cristãos hoje estão assim, estão igual Tomé, né? Tem que ver para crer. Então esse é um milagre vivo, chamado Yara, chamado Mariana, filha da professora Yara. E por onde eu fui passando, Deus foi fazendo o meu mestrado e eu fiquei observando e Ele fazendo sinais na vida das outras pessoas. Por isso que eu publiquei, porque Ele deve receber essa glória, Ele deve receber esse louvor, porque Ele faz coisas que a ciência não explica. Está ouvindo isso da boca de um cientista. Amém? Os quantum dots, né, que eu até brinco no livro aqui, que deveria chamar Quanto Dói, porque que dor para receber esse material. Você fica 18 meses esperando, né, algo de bom acontecer na sua vida, ou pelo menos chegar aos reagentes para você sintetizar e fazer ali o material, né? E de repente, do nada, chega duas cores de quantum dot para mim, um verde e na verdade, dois comprimentos de onda, um verde e um fora do visível, e eu usei o verde para desenvolver o sensor, e eu fiquei muito alegre, porque chegou, Deus começou a abrir o mar vermelho, e a gente foi caminhando pela fé. E eu comentei com um colega lá no Instituto de Química, eu estou disposto a fazer várias lavagens, né? Até vou mostrar aqui, ó. Eu estou disposto a fazer várias lavagens. Aí ele disse assim: mas nós aqui fazemos 2 lavagens e já perdemos o material biológico lixivia, e a gente fica sem sinal. E as notícias negativas não faziam mais diferença para mim. E eu falava assim: porque ele não sabe o que está escrito lá em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Se você olhar o apóstolo Pedro, depois que Jesus encontrou com ele, Pedro tinha pescado a noite inteira, não tinha pegado nenhum peixe. Jesus fala assim: volta para onde você estava, joga a rede do lado direito, porque você vai apanhar peixes. Irmãos, se os peixes, que são organismos vivos, seres vivos muito mais complexos do que um anticorpo, obedeceram à voz de Jesus, um anticorpo não obedeceria? E eu orava nos meus experimentos, orava em todos os experimentos, e Deus ia me abençoando nisso. Fiz a ligação, só que para fazer a ligação do anticorpo no filme polimérico, que está aqui na superfície de um eletrodo de vidro, eu precisava de um reagente chamado etanolamina. Ele tinha um único substituinte, que é a glicina, que é um aminoácido. E eu comecei a fazer uma reação demorada de muitos dias, e fiquei esperando esse amigo meu de São Carlos me mandar esse reagente. E no dia que eu precisava usar esse reagente, ele me manda uma mensagem dizendo: meu pai esqueceu na geladeira dele, não tenho como te mandar. E eu dei uma volta no campus, na engenharia química, fui na biologia, em alguns lugares, e não consegui o reagente. Quando eu entrei dentro do laboratório, a professora, que era a coordenadora, né, também junto com o professor João Marcos, disse assim:
Luciano, vem aqui na minha sala que eu preciso que você pegue um reagente e passe para o rapaz lá da engenharia química. Ele me pediu emprestado, e ele está chegando aí, vem aqui buscar. Aí quando eu fui lá no laboratório, peguei o frasco e levei para o laboratório sem olhar. Quando eu cheguei no laboratório, eu virei o rótulo glicina, o único substituinte da etanol-amina, na hora que eu precisava usar, e ela nem tinha noção do experimento que eu estava fazendo, era para outra pessoa. Então nós vemos que o nosso Deus, Ele é o quê? Onisciente. João 3,20, maior é Deus que o nosso coração e conhece todas as coisas. Eu ia perder o meu experimento se eu não tivesse esse reagente em 2 horas, e ele foi proporcionado por Deus para chegar na minha mão nesse tempo, sem ninguém saber que eu estava precisando, mas ele já sabia, porque ele é onisciente, sabe todas as coisas. E fiz o experimento e foi um sucesso. E aí eu parti para um instituto de física. Eu precisava de uma instrumentação óptica para fazer a detecção. E lá eu encontrei um professor que estudou 2 anos na Inglaterra com os quantum dots, mas ele nunca tinha aplicado esse material. Ele estudou a parte teórica, né, desse material. E eu propus para ele, né, Deus foi me dando capacidade de fazer um designer, e ele foi montando as lentes. E ele era muito devoto de Francisco de Assis, e enquanto ele montava, né, o equipamento, eu ia pregando o Evangelho para ele, porque eu não me envergonho de Cristo, amados irmãos, independente de quem esteja na minha frente. Pode ser um morador de rua, pode ser o reitor de uma universidade, para mim é apenas uma alma, e uma alma que precisa de salvação. Minha esposa brinca comigo demais, ela fala assim, o Luciano, ele não olha o crachá, eu não olho, porque todos são valiosos e preciosos diante de Deus, e Jesus não faz acepção de pessoas, Ele quer que todos se salvem, amém? Falando para ele de Jesus, porque ele confiava muito no Francisco de Assis, eu disse para ele que Francisco de Assis morreu e não ressuscitou. Conversamos sobre outras personalidades ali que estão mortas, enterradas, e os ossos degradando, a matéria orgânica já se foi, e eu disse para ele, confie seu futuro, a sua eternidade em Jesus Cristo, porque Ele é o único que ressuscitou. E ele dizia assim para mim, você não veio aqui ao acaso. Eu falei assim, nada é ao acaso quando você está no centro da vontade de Deus. Enquanto ele montava o equipamento, eu pregava o Evangelho, de repente eu escutei o Espírito Santo falar comigo. A voz que eu escuto desde 2002, quando eu converti, ele disse assim, meu servo, o teu dispositivo funcionou. O professor então irradia o laser a 405 nanômetros azul, e aqui está o ensaio tipo sanduíche, né? Se acoplar a hora que a radiação é incidida no quantum dot, você tem a fotoluminescência, tem aqui a multiplicadora, e eu tive um sinal positivo, ou seja, no sangue do paciente que tem infarto do coração, eu tinha esse sinal. Se a doença fosse outra, ou se ele não tivesse sofrendo ali, uma doença cardíaca, não dava sinal. Pela primeira vez, nós conseguimos, digo nós pesquisadores, detectar lesão cardíaca usando quantum dots. Porque Deus fez isso para mim em 40 dias, e eu fiquei observando. Irmãos, eu falo assim, Deus fez mesmo usando as pessoas, e eu fiquei numa alegria tremenda, e cheguei na escola bíblica dominical no outro dia, e escutei um hino, que nós pedimos autorização para o compositor que chama Agailton Silva, foi muito popularizado aqui no Brasil pela cantora Damares, ele dizia assim, o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Agora você imagina a cena, eu ouvindo isso depois dessa conquista,
e chorando na escola bíblica dominical. Porque no começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido, a sua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você vai sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te ver há de falar, ele é mesmo um escolhido. Vão dizer que você nasceu para vencer, que já sabiam, porque você tinha mesmo cara de vencedor. E se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Se tem algo que eu percebi durante esses 40 dias, 40, né, pastor Isaac, isso tem um significado também, é que quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Mas irmãos, muitas vezes é Deus que não permite que as pessoas te ajudem. Eu me lembro que sem condições de pôr gasolina no carro, sem condições de ter uma bicicleta, eu ia 5 quilômetros andando no sol escaldante para a universidade. Eu fiz isso durante 18 meses. E um dia encontrei um evangelista da minha igreja chamado Mauzir, e eu falei assim: irmão Mauzir, parece que ninguém quer me ajudar, ninguém estende a mão para mim. Aí eu esperaria uma palavra de consolo dele, dizendo assim: não, Deus vai vão aparecer as pessoas, elas vão chegar na hora certa. E ele pegou e virou para mim assim, muito sério, e falou assim: ô irmão, fica alegre, porque Deus é quem vai fazer o seu mestrado. Ele não quer que outras pessoas façam, Ele vai fazer o seu mestrado. E eu olhei assim aquela palavra e falei assim: como Deus vai fazer o meu mestrado? Deus vai preocupar comigo, por quê? Ele preocupa comigo, Ele preocupa contigo, nas grandes e nas pequenas coisas. Ele quer cuidar de mim e quer cuidar de você. Nós precisamos ser dependentes de Deus em tudo. Aleluia. Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel, não desistir, não desanimar, não esmorecer, mas persistir. Na verdade, a minha prova ela tinha um gosto amargo, mas a minha vitória hoje ela tem sabor de mel. É essa canção que está com os direitos autorais no livro, tudo registrado por um advogado, um irmão nosso da nossa igreja. Enfim, quando fui qualificar, um dos professores da minha banca de qualificação da USP pegou e disse assim: esse trabalho é brilhante. Foi por isso que eu coloquei o título do trabalho, mestrado em 40 dias, simplesmente brilhante. E no meu coração, eu disse assim: é óbvio que é brilhante, não é porque os quantum dots são brilhantes, não. É porque Jesus brilha em você. Ele é a luz. Ele é a luz que está em nós. Sem Ele nada podemos fazer. João 15:5. Ele diz que é a videira verdadeira e nós somos apenas os ramos. Aquele ramo que está no tronco produz muitos frutos, mas sem ele nada podemos fazer. Nada mesmo. Nem o mestrado. Pois bem, na minha defesa oficial, veio o professor Herman Sander Mansur, da UFMG. Ele já tinha mais de 148 artigos publicados naquela época. Ele disse assim: eu tinha muitos compromissos, mas eu fiz questão de vir nessa defesa porque eu amei esse trabalho. E um outro professor da banca disse assim: são muitos resultados apenas em 2 anos. E eu cocei a língua ali para dizer assim: professor, não foram em 2 anos, não, foram em 40, aí eu parei.
porque isso poderia ofender algumas pessoas que estavam ali no auditório, porque o meu mestrado foi feito em 40 dias pelo Senhor Jesus. Nós publicamos o artigo nessa revista, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, e eu registrei um pedido de patente em 2012, considerando todos os princípios, que precisa ser um dispositivo inédito, né? Tem uma série de requisitos para você fazer um pedido de uma patente, tanto é que muitas universidades têm um volume enorme de pedidos, mas tem pouquíssimas cartas de concessão. Não é simplesmente porque o pessoal que está avaliando é pouco, é porque o crivo é alto. Então, quando você recebe uma carta de patente, se eu não estou enganado, o meu na UF foi a 5ª carta de patente que teve na UF, e a UF é uma universidade já assim, né, de meia idade, vamos dizer, e só tem 5 cartas lá, se eu não estou enganado, de concessão de patente, e a minha saiu em 2018, para a glória do Senhor Jesus. Virei notícia, saí em vários sites, aqui está o Diário Oficial de Uberlândia, é um jornal famoso lá, cientistas da UF criam um biosensor para diagnóstico de infarto, dispositivo à base de nanomateriais, permite mais rapidez e eficácia em exames tradicionais, porque Deus quis fazer isso conhecido. Meu querido irmão, você pode checar as fontes, eu peguei aqui uma imagem e coloquei no livro do Facebook institucional da UF. Ciência não é muito valorizada no Brasil, mas tem 362 curtidas, 111 partilhas ou compartilhamentos e 41 comentários quando a gente editou o livro. Porque uma coisa que Deus me diz em 2005, Ele falou para mim quando eu entrei numa igreja em Uberlândia, estava orando, e Ele sussurrou no meu ouvido assim: você vai ser um professor conhecido. E eu chorei muito na época, porque nem falar em público, até hoje eu tenho uma certa dificuldade, mas fico aqui pela misericórdia de Deus. E passaram-se 15 anos e Ele foi, através das coisas que Ele foi fazendo na minha vida, me tornando um professor conhecido. Mas Ele me tornou um professor conhecido para engrandecer o nome dEle. Porque muitas pessoas querem ser conhecidas para seu próprio conceito, pela sua própria vaidade, quer ser famoso. Mas Jesus também pode fazer você conhecido para você glorificar o nome dEle. Daniel foi vice-presidente, ou melhor, José do Egito foi vice-governador, ficou conhecido. Daniel foi presidente de várias províncias, ficou conhecido. Sadraque, Mesaque e Abidnego ficou conhecido. Moisés ficou conhecido, Elias ficou conhecido, Eliseu ficou conhecido. Todos eles para glorificar o nome de Deus. E eu não tenho intenção de ser nenhum desses homens de Deus. E, na verdade, com certeza, por mais que nós orarmos hoje, nós não seremos tal qual, não no que tange a possibilidade, porque existe a possibilidade, mas cada um vai ser provado no seu quilate, né? Então talvez, até conversando com o pastor Justimar ontem lá na porta da igreja, não é todo mundo que vai ser vice-governador, vice-presidente, mas que Deus tem desafios para a sua vida, para te colocar em lugares altos de aquilo que Ele já te estipulou, e isso Ele tem. E alguns chegam e outros não, porque alguns obedecem e outros não. Alguns o amam de todo o coração e de todo o entendimento, outros não. Alguns doam sua vida para ser instrumento dele, outros não. Preferem fazer as suas próprias, seguir os seus próprios interesses, né? Pois bem, esse era o capítulo 14 do livro. E Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal.
isto será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Um versículo que eu também usei bastante no livro, porque quando você aproxima de Deus, você realmente percebe a sua limitação. Então não se apoie no seu dinheiro, não apoie na sua capacidade de influenciar, não apoie-se no seu conhecimento, mas sim apoie no Senhor, confie nele, tenha Ele como estrutura na sua vida. Bom, esse livro é Minha Trajetória para o Céu. Nós temos um grupo de WhatsApp, e essa aqui é a equipe que ajuda na divulgação. Tem revisores, né? Alguns irmãos da minha igreja lá em Uberlândia participaram da revisão, os editores da capa, do texto, toda a diagramação, os gráficos, os patrocinadores, alguns ajudaram com espécie em dinheiro, outros vendendo livros, outros comprando livros e presenteando. Tem muitas pessoas intercedendo pelos projetos, né? Para vocês verem assim, como que Deus vai movendo, até a logística é feita por alguns caminhoneiros lá da nossa igreja. Nós temos livro em Fortaleza, em Mato Grosso, em várias cidades de Minas Gerais, Itumbiara, Patos, Governador Valadares, hoje foi para Jaciara, se eu não estou enganado, Mato Grosso, foi para a minha cidade natal, que eu sou de Monte Alegre de Minas. Então os irmãos estão divulgando. O web designer, o irmão disse assim, não, eu quero fazer uma página para esse livro, porque eu quero que as pessoas leiam. Ele leu o livro, se sentiu edificado, e voluntariamente decidiu fazer uma homepage. Ela está em criação, até tem um QR Code lá no vídeo, né, que o pastor Vandim e eu coloquei nas redes sociais. Ela está em construção. Voluntariamente, irmãos, e aí eu até destaquei aqui um testemunho, porque ele me mandou uma mensagem e eu fico muito impressionado com essas coisas, porque nós estamos vivendo num tempo de pandemia, um tempo difícil, né? Questões de emprego, enfim, ele disse que estava com os sites dele meio parado, que não tinha clientes, que as pessoas não estavam procurando ele. E aí, depois que ele conversou comigo e começou a desenvolver o site, ele falou assim que está chovendo clientes, que ele não está conseguindo parar de trabalhar. Até foi uma coisa que ele me disse, que falou assim, não consegui terminar ainda porque eu estou muito apertado de trabalho. Mas um jovem do louvor da nossa igreja lá em Uberlândia, que tem uma visão espiritual que às vezes muitos maduros não têm, que é assim, Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Enquanto você preocupa com fazer as coisas de Deus, Deus preocupa com a sua vida. Amém? Então, o pessoal que está ajudando a vender o livro, todo mundo é 100% cristão. Pastor Vandim, quanto tempo eu tenho ainda? Então tá. Deus não permitiu que pessoas não cristãs tocassem nesse livro, e eu gostaria de fazer um agradecimento a todos que estão colaborando, né? Na verdade, a gente faz parte de um projeto maior que Deus está executando, e nós somos peças nesse projeto, tá? Eu mandei o livro para uma editora. Você sabe como que funciona a editora cristã no Brasil? Ela publica principalmente dos escritores renomados, mas quando você é um escritor desconhecido como eu, você passa por muitas dificuldades. Algumas que eu mandei o livro, elas simplesmente disseram assim, nesse período de pandemia não estamos recebendo manuscrito. E uma eu mandei, uma editora AD Santos, e você tem lá 90 dias que um colegiado avalia o seu livro para saber se eles publicam ou não. E eu mandei e até esqueci disso, porque acabei tentando fazer negócio com uma pessoa em São Paulo, e Deus me deu um grande livramento, porque essa editora de fato não existia lá. E aí eu encontrei uma pessoa cristã, que é a irmã Júlia, que orava há muitos anos para escrever livros evangélicos. Ela é advogada e ela edita livros de direito, mas ela queria fazer a obra de Deus. E aí quando eu falei para ela, olha, eu estou com um livro, ela falou assim, não, eu vou fazer para você.
Então eu fiz um pagamento para ela, ela pegou e passou esse pagamento para uma instituição social que tira mendigos da rua, com higiene, com palavra de Deus, e é um projeto bonito e muitos têm convertidos. Tem convertidos e têm ficado firmes na presença do Senhor, e ela me abriu um leque de ser um autor independente, um autor, você pode procurar a gráfica e fazer as impressões e depois tentar comercializar, só que as editoras já têm o fluxo de saída, né? Ela já tem o público, e quando você é um autor independente, a situação fica um pouco mais assim, difícil. Mas depois eu acabei recebendo o retorno dessa única que aceitou ler o manuscrito. Ela queria publicar o manuscrito, mas eu tinha que assinar um contrato de fidelidade com ela, 90% dos lucros para ela e 10% para o autor. Aí eu fiz assim, ainda bem que Deus usou a irmã Júlia para a gente poder fazer isso de maneira autônoma, né? E já falando então nessa parte aí de comercialização, as dúvidas que às vezes as pessoas perguntam assim: Ei, Luciano, você está querendo ganhar dinheiro com isso? Irmãos, na verdade não, eu investi, os irmãos que patrocinaram investiram também, e a gente tem tido um sucesso para a glória de Deus nas vendas, tem muitos livros já vendidos, e o dinheiro vai ser utilizado, se a gente conseguir vender os 1000 exemplares, na impressão de mais 1000 exemplares, porque eu não gostaria que o projeto acabasse. Amém? Então, não tem esse vínculo comercial, não. O título, por que Minha Trajetória para o Céu? Porque o título de um livro é igual ao nome de uma empresa, você tem que ter um registro, né? Você tem que ser inédito. E aí, nós fomos pensando, meu filho me deu uma sugestão, e esse Minha Trajetória para o Céu, não quer dizer que eu ainda tenha alcançado, porque eu tenho certeza que eu preciso orar todo dia, eu preciso consagrar a minha vida todos os dias, porque como o apóstolo Paulo disse, não é que eu ainda tenha alcançado, mas vamos deixar para trás as coisas que são empecilhos e vamos prosseguir para o alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus. Mas é uma trajetória para o céu que vai ser diferente da sua, mas talvez os testemunhos que estão aqui sejam úteis para a sua edificação, para a sua busca, e de fato a trajetória de cada um é diferente, mas a porta estreita é a mesma, é Jesus. Minha é porque o gênero literário aqui é narrativo, então ele é muito na primeira pessoa, poucos capítulos são dissertativos, são mais narrativos, e não é assim de minha, de possessão, não é nada disso, mas é uma trajetória que eu gostaria de deixar registrado, para a edificação da sua fé. A motivação inicial foi acadêmica, porque eu tenho visto muitos que nascem na igreja, crescem na igreja e vão para uma universidade, e esfriam, não acreditam mais nas doutrinas da Bíblia, acabam afastando dos caminhos de Deus, e infelizmente um abismo chama outro abismo, e a gente acaba recebendo notícias muito ruins. Eu, por exemplo, tenho um rapaz lá em Uberlândia que eu preguei esse capítulo 15 aqui, né, fora do horário de aula, eu faço isso tudo dentro das normas, acabou o semestre e eu convido para uma aula extra, e quem quiser ficar, fica, e ele chegou para mim no final e falou assim: ô professor, você podia ter falado isso aí no primeiro dia de aula, porque eu nasci na denominação tal, cresci, participei do grupo de jovens, cantei no louvor, cantei no coral, tem 6 meses que eu estou aqui e eu esfriei. Professor, eu estou completamente fora dos caminhos de Deus. Porque a doutrinação é extensiva, a filosofia, né? Muitas ideologias que esfriam os nossos estudantes. Então o livro também é para dizer assim: eu posso ser cristão dentro da universidade, eu posso ser crente dentro da universidade, inclusive nós somos sal da terra e luz do mundo, é nos lugares que precisam de luz,
porque dentro da igreja está aqui, nós temos a presença de Deus, nós somos salvos em Cristo Jesus, mas e nos lugares lá de fora, os lugares tenebrosos? Vamos ser sal em todos os lugares. No capítulo 19 aqui, eu conto um episódio que aconteceu em Janaúba, em que Deus me levou em Roma, para fazer uma palestra internacional. Eu conheci pesquisadores renomados da Universidade de Washington, e eu sou o mesmo, eu preguei o Evangelho lá em Roma, para um professor específico, que Deus fez eu atravessar o Atlântico para ir lá pregar o Evangelho para ele. Ele é da Universidade Federal de Pelotas. Você acredita que Deus faz isso? Leia o capítulo 19. Uma preocupação, autopromoção? Não. Na verdade, o meu nome está aqui, mas o livro é escrito para promover o reino de Deus. Amém? Porque Atos 1:8, Jesus falou: vocês serão testemunhas minhas. Depois, se vocês receberem o poder do alto, vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, Cafarnaum, em Judeia, até os confins da terra. Então, você é uma testemunha de Jesus e eu sou um testemunho de Jesus. Então, a gente precisa contar os testemunhos. Zapalá está ali e ele gosta de contar testemunhos. Às vezes ele ia na minha sala, ele nem sabe disso, e ele até se emocionava, e eu também, das coisas que Deus permitiu ele passar, muitas provações, e de como Deus vem exaltando a vida deles. Zapalá é pró-reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, é cristão. Qual o problema em honrar Cristo em todos os lugares? Você está colocando os seus testemunhos aqui porque você considera seus testemunhos melhores do que os dos outros? Em hipótese alguma, são os meus testemunhos. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm testemunhos espetaculares, mas às vezes não estão mais querendo contar os testemunhos, estão envergonhando de dar testemunho, porque as pessoas estão numa era de incredulidade que não acreditam mais em testemunhos. Certa feita eu estava numa igreja e uma irmã disse assim que o gás dela era para 30 dias, a frequência que ela cozinhava era para 30 dias, que ela estava impressionada porque tinha 6 meses com o mesmo botijão e o gás não acabava. E aí você que conhece as leis de Lavoisier, de Proust, né? Você fala assim, bom, não tem como a matéria reproduzir ali dentro. O que aconteceu? Milagre. E eu vi muitos irmãos, ao invés de falar assim, glória a Deus, rir dela contar um testemunho. Então conte o seu testemunho. Conte o seu testemunho, porque como o pastor Sidney falou, o testemunho é para glorificar o nome de Deus. O testemunho é para você ter uma evidência que o Deus de ontem é o mesmo de hoje e será sempre. Ele é imutável, Ele não mudou, Ele continua fazendo sinais nas nossas vidas. Isso foi o meu mestrado, tá? Aqui na igreja o pastor Isaac fez mestrado na agronomia. Deus deu para ele, faz assim, pastor Isaac, uma máquina, um bioreator. Ele trabalha com controle de pragas biológico, totalmente sem agrotóxicos. Ele patenteou essa máquina, a empresa dele hoje chama Biomulti. Ele é um empresário bem sucedido aqui em Janaúba. Desde o primeiro período até o último período, pregando dentro da Unimontes. Verdade ou não, pastor Isaac? E outra, ele recebeu uma palavra do avô dele, que ele vai construir mais igrejas do que o avô dele. O avô dele construiu 50 igrejas? 50? Aproximadamente. Deus está dando dinheiro para ele ampliar a indústria dele, porque ele vai construir mais igrejas do que o avô dele. Você acredita nisso? Quando você faz para Deus, Deus faz para você, te sustenta, te guarda. Não é porque o meu testemunho é maior, esses são os meus testemunhos, mas depois ele também vai escrever um livro, Zapalá também vai escrever um livro, porque tem um provérbio aí, diz que você tem que plantar uma árvore, ter filhos e escrever um livro. Eu já plantei essa árvore, eu já tenho 2 filhos e eu já escrevi o meu livro. Agora vou deixar isso aí com vocês. Porque na verdade,
A árvore, se ela não for podada, ela vai deixar um legado, ela vai deixar uma história. Eu lembro de uma muda que o meu filho ganhou lá, né? E nós temos um imóvel lá em Uberlândia. Essa árvore, ela era pequenininha e agora ela é uma árvore frondosa. Quando você tem filhos, eles são para te trazer alegrias. São flechas, né? Nas mãos do Senhor. E um livro é a sua memória. É um livro de memórias. A sua memória glorificou o nome do Senhor? Escreva. Você está discernindo que Deus está fazendo coisas na sua vida espetaculares? Testifique. Não se envergonhe, porque a palavra de Deus diz que se você envergonhar de Cristo, Ele vai envergonhar de você diante de Deus. Mas se você confessar Ele publicamente diante dos homens e as coisas que Ele faz na sua vida, Ele vai te confessar diante do Pai Celestial. Não envergonhe de Cristo. Também escrevi para honrar o ministério, porque entendi na palavra de Deus que nós somos abençoados através das orações dos nossos pastores. Então, essa é a nossa igreja lá em Uberlândia. Esse é o meu pastor, pastor Balmir Rodrigues da Cunha, um homem de Deus, um homem de muitos testemunhos. A minha fé foi edificada ouvindo testemunhos. Se testemunhos da ação de Deus dão certo, essa igreja começou com 7 membros e antes da pandemia ela tinha mais de 2.000 membros. Eu sou uma dessas ovelhas, são 20 evangelistas, e quando você lê no livro Monte Horebe, é esse lugar aqui, ó. A igreja adquiriu um monte para orar, porque é bíblico que Jesus orava no monte, mas eu sei que hoje em dia no monte é perigoso, né? Então Deus deu para essa igreja e para outras igrejas um lugar de oração. Aqui tem oração com frequência. Nas minhas lutas e nas minhas angústias eu recorria à oração no monte. Não suava sangue igual Jesus suou, não, mas derramava lágrimas aos pés do Senhor, esperando a vitória que só podia vir do alto, e a vitória sempre veio das mãos do Senhor. Amém? Bom, honre o ministério, honre o seu pastor. Pastor Vandim, eu gostaria de fazer um momento de oração, se for possível, pelo irmão Cláudio, que é diácono lá da nossa igreja, está entubado com Covid. Meu orientador de pós-doutorado, professor Luiz Ricardo, está na UTI, estável com saturação de 92%, uma mente brilhante, um cientista brilhante, e nós estamos passando por essa pandemia, né? E eu gostaria que, nesse momento, nós fizéssemos uma oração pela vida dos dois, e também pela vida da irmã Maria José, que está com câncer. A irmã Maria José era membro da igreja presbiteriana, foi nossa vizinha lá em Uberlândia e está aqui em Janaúba com câncer, e ela descreveu para mim hoje à tarde, pastor Vandim, falou assim: eu amo a minha igreja, eu amo o pastor Vandim. Maria José, esposa do Arnaldo, os parentes dele são dentistas, eu não sei se é o sobrenome, mas acho que vocês vão lembrar da irmã Maria José, está com câncer. Eu acredito na oração, amém? Você acredita também? Então vamos curvar as nossas cabeças e vamos pedir para Deus fazer um milagre na vida deles, como fez na vida da filha da Yara, da Mariana, porque se Deus fez lá, Deus pode fazer também agora, amém? Vamos curvar nossas cabeças. Senhor Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos aqui nessa noite, ó Pai. Obrigado pelo seu mover, obrigado pelos louvores, obrigado por tudo que o Senhor tem realizado aqui. Pai, da mesma maneira que o Senhor fez naquele dia, Pai, eu te peço agora, Pai, pela vida do irmão Cláudio, ó Deus, remove ele, meu Deus, daqueles tubos, ó Deus, dá vitória ao teu servo, ó Pai, que tudo seja feito para a glória do teu nome. Orienta os médicos, ó Pai, se o Senhor quiser usar a medicina, se o Senhor não quiser usar a medicina, o Senhor também pode tirar ele de lá amanhã, porque todo o poder é dado a Ti. Mas nós pedimos, meu Deus, em coro com essa igreja, que o Senhor venha, meu Deus, a restaurá-lo completamente. Nós oramos aqui em coro com as orações do nosso pastor lá em Uberlândia, de todos os irmãos que estão clamando pela vida dele. Tu és poderoso para fazer mais esse milagre. Deus, eu te peço também pela vida do professor Luiz Ricardo, ó Pai.
para que o Senhor preserve a alma dele para a salvação. Em nome de Jesus, ó Deus, que continue estável e o Senhor remova ele de lá o mais rápido possível, Pai, para que ele possa estar de novo no meio dos seus parentes, dentro de um laboratório, ó Pai, fazendo aquilo que ele ama, instruindo muitos estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Ó Senhor, eu te peço, no nome precioso de Jesus, alcança a vida dele, alcança a vida também da irmã Maria José, que está, meu Deus, acometida de câncer. O Senhor é poderoso para fazer essa grande obra na vida dela. Eu sei, Pai, nós sabemos que todo o poder, ó Pai, no céu e na terra é dado a Ti, Jesus. Por isso nós intercedemos, ó Pai, nós e o Espírito Santo que está em nós, para que seja feita, meu Deus, para que seja feito esses 3 milagres na vida dessas 3 pessoas, ó Pai, porque todas as almas são preciosas para Ti. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor está nos escutando nesse momento. Se lhe apraz, ó Pai, dá essa vitória aos Teus filhos, ó Pai, manifesta a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. E finalizando, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao pastor Vandim, essa pessoa carismática, pastor dedicado. Às vezes eu passo aqui de manhã e à tarde, vejo o carro dele aqui, está na igreja, cuidando das coisas do Senhor. Deus abençoe sua vida, seu ministério, a sua família, poderosamente. Agradecer à igreja presbiteriana de Janaúba, essa igreja top, bonitona, né? Chique, linda. Seminarista Álvaro nos ajudou, toda a sonoplastia. Irmão, muito obrigado. A todos vocês que estão aqui, meu muito obrigado. Também gostaria de deixar aqui, se você quiser adquirir o livro, tem um e-book na Amazon, R$30, você pode entrar no site e ler. Se você já for assinante, você pode ler sem pagar. Se você quiser adquirir, também tem no Mercado Livre, se você está nos assistindo e é de outra cidade. E se você tiver intenção de adquirir o livro impresso, na verdade nós imprimimos 1000 exemplares, doamos 100, já vendemos 300 e ainda temos 600. Então, em 60 dias nós ainda temos 600 ainda, e você pode adquirir o seu. Eu tenho alguns no carro, você pode presentear alguém, e tenho certeza que o Espírito Santo fará, através desses testemunhos contextualizados com a palavra de Deus, algo diferente na vida de todos que leem, porque eu tenho recebido vários feedbacks de pessoas que estão lendo e estão sendo poderosamente edificadas. Então, era isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. Acho que era isso. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. E Romanos 11:36, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Glória a Jesus, eternamente. Amém.